vamos dar sequência a esse nosso vídeo sobre saúde, né? E gosto sempre de reafirmar em cada vídeo que eu não sou médico, não estou dando receita, eu estou apenas recomendando determinados procedimentos para estudo. Então que fique claro, todos que estão me ouvindo, que em verdade eu quero levantar pontos para que cada um estude e comprove através dos diversos meios que nós temos hoje, democráticos do conhecimento, de nós aprendermos sobre cada assunto com profundidade, né? Basta querer estudar. Então eu vou dar dicas, né? Ou seja, dicas de saúde. Agora, nunca abandone o seu médico. Quem tem que olhar para você quando você está com alguma doença, algum problema, é o seu médico. E cada um, dentro do seu campo de conhecimento, eu espero que fará o melhor. Óbvio que a minha orientação é no sentido da gente estudar, olha só a palavra, estudar os assuntos que são ligados a uma condição natural de vida, ou seja, usar a natureza do próprio corpo, dos alimentos, para poder se salvar, né? Se curar. Mas isso não impede ou não elimina a necessidade de você buscar o seu médico para uma orientação. Agora, só que quando você for para o seu médico, se você tiver estudado, você vai ter outra relação com ele, não aquela relação submissa do médico dizer da cabeça dele qualquer coisa que ele vai dizer, porque você não sabe nada. Aí, obviamente, também não é esse o sentido que a gente orienta, né? Você ir para o médico até para, junto com o médico, que tem muitos conhecimentos, você conseguir a cura ideal para você, né? Então, e o importante também não é a cura, porque quando a gente fala em cura, está falando de doente. Eu estou mais ligado à saúde. O que eu vou falar são dicas para você não ter que ir ao médico, inclusive, para você ter saúde. Então, você estude, né? Nunca esqueça disso. E aí, então, agora vamos falar do assunto que nós estávamos conversando, que a questão da saúde não é só a alimentação. Nós já demos em outros vídeos também alguns toques sobre determinados alimentos, que são os alimentos funcionais, mas ainda falta, além, primeiro, autoestima elevada. Segundo, você tem que ter bons pensamentos. Terceiro, você tem que perdoar. Para isso você pode vir à Ordem da Coroa, na sessão que nós vamos ter na sexta-feira que vem, né, que é a segunda sexta-feira do mês, né, dia 11, nesse mês de maio, e você vem na sessão pública de cura de culpas, de mágoas e de apegos. Essa sessão foi concebida exatamente por isso. Sem perdão não há solução. Quem não sabe perdoar é um candidato muito grande pela epigenética, ele dinamizar os seus genes que provocam o câncer, que provocam o desajuste na proliferação celular. Porque câncer, a rigor, é um processo, não é uma doença. A gente fala do câncer, o câncer ficou carimbado como uma doença, o câncer e tal. Mas, na verdade, é um processo baseado em situações orgânicas que a gente interrompe o crescimento, esses genes ficam, como se diz, paralisados, eles não atuam. Mas quando você tem um determinado tipo de procedimento, quando você tem um excesso de adrenalinas, corticoides dentro do seu corpo, você vai ativar esse gene. Isso é estudado pela epigenética. É só vai aí no Google, vai procurar epigenética. O que é isso? É exatamente o que importa, não é a genética. Praticamente nós temos quase todos os genes, né? Mas aquele gene que causa a doença, ele é ativado. Então a gente tem que estudar o que ativa esse gene. E eu estou começando pelo lado da psicossomática, do parasimpático, das situações que vão atuar no seu corpo por causa dos seus filhos. Se você é uma pessoa irritada, se você é uma pessoa invejosa, que teu pensamento está sempre olhando o mundo em guerra, né? Quer dizer, contra você, você é um forte candidato ou candidata. Você que está me ouvindo, pensa direitinho, faz uma autocrítica. Como é que você é?
Se você vive com raiva do mundo, se você acorda com mau humor, se você gera uma porção de negatividades, então você estará fazendo a ativação pelos corticoides que você tem no seu corpo, pelas adrenalinas e todos os hormônios que são tóxicos, que são produzidos nesse processo, eles vão ativar aquele gene que fica lá paradinho, doido para trabalhar. E ele vai trabalhar onde? Nas células sadias. Aí existe esse processo de proliferação dessas células e depois tem os processos, né, metástase, quando sai de um órgão já vai esse processo passando para o outro, etc. E aí você tem que ir ao médico oncologista, que é o que está acostumado a cuidar disso, mas ele vai fazer o quê? Vai te dar quimioterapia, vai te dar todas aquelas coisas que a gente conhece, que no fundo são paliativos para tentar interromper aquele processo. Mas para interromper esse processo, eu vou repetir: autoestima elevada, bom humor, capacidade imensa de perdoar. Perdoar não é esquecer o passado, porque isso a gente não esquece. Perdoar não é perder a memória. As pessoas confundem. Ah, mas como é que eu vou esquecer? Não, você nunca vai esquecer, porque você vai esquecer se perder a memória. Isso também não é legal. Se o perdão fosse sinônimo de perder a memória, então não vale a pena perdoar. Então você vai perdoar para você não ficar remoendo aquele passado lá e vivendo no passado, né? Você vai perdoar a si mesmo e vai pelas suas culpas, né, que você sente também. Isso é outra bobagem, que a gente sempre se culpa por tudo. A gente acha que tem capacidade de mudar o mundo, né? E acha que tem que fazer tudo, tem que acertar em tudo, que a gente na vida não tem que errar. Então você se culpa pelos seus erros. Isso é bobagem. Então você vai se perdoar. Então o perdão é fundamental para a saúde. Quem não sabe perdoar, volta a falar, pela epigenética está estimulando pelo seu sistema psicossomático ou pelo parasimpático, né? Ele vai atuar nesse seu processo todo. E aí você ativa essa coisa. Então você pode ver, o que os médicos oncologistas falam é que atrás de todo câncer tem um evento dramático na vida da pessoa. Uma separação que não queria, uma separação litigiosa, um falecimento de um filho, de um parente querido, de uma pessoa querida, uma perda assim muito rápida de uma condição social financeira que causa na pessoa, por ela não estar preparada para viver um padrão de vida inferior, e aí vai. A gente vê que todas as pessoas têm um histórico de algum trauma na sua vida, né, de toda ordem. Quando a gente fala isso, também temos que levar em conta as circunstâncias de cada um e a maneira de ver a vida para cada um. Para uns, perder dinheiro não é nada, que se dane, vou ficar sem dinheiro. Para outros, é uma morte. E aí, para esse que é uma morte, vai fazer o efeito diferente daquele que pô, que pena, ó, perdi, agora não posso mais andar na minha Ferrari, eu tenho que andar de ônibus. Então você imagina um cara desse tipo, que andava de Ferrari, curtia uma onda e agora ele vai ter que andar de ônibus, porque nem dinheiro para comprar um Fusquinha velho ele tem. Então essa pessoa tem um trauma, mas ele pode não ligar para dinheiro. Ele vai se adaptar à situação dele, beleza, esse é o vitorioso. Esse é o vitorioso, porque ele venceu a si mesmo, venceu o seu ego, né? Ego é terrível para a doença. Quando a gente vive pelo ego, o ego é uma fábrica, uma usina de doença, porque o ego nos coloca sempre para frente de problema, porque o ego quer ser, quer aparecer, e é muito difícil na vida a gente ter esse tipo de condição. A gente não domina tudo para poder ter tudo. É óbvio, esse sucesso material depende do empenho de cada um, da disciplina, do conhecimento, da inteligência, de uma série de fatores e também da sorte. Porque a hora que a sorte que eu digo, são as circunstâncias que trazem para aquilo. É óbvio, uma pessoa que tem esse espírito que eu estou falando, que já vai ter automaticamente uma proteção contra as doenças, que é pelo humor dele, pela maneira de ver a vida, a maneira positiva, sempre do copo meio cheio, nunca o copo meio vazio, essa pessoa com certeza não vai ter grandes doenças. Agora, é cada um que
que vê a sua vida. Então nós temos que fazer essa autocrítica e mudar, transformar e transmutar os nossos sentimentos internos para a gente se proteger das doenças e criar, pelas endorfinas, o sistema imunológico fica altamente ativado quando a gente é feliz, quando a gente olha pelo lado positivo. E aí você se protege de tudo, porque o corpo humano é uma coisa magnífica da natureza, de Deus, né? Quer dizer, você tem tudo, o corpo se cura de tudo. Automaticamente, quando tem um problema, você se fere. Você vê que processo bacana, que você vê a ferida cicatrizando. O que é isso? É algum remédio que você botou? Não, é o corpo que vai criando tudo. Mas você tem que cuidar. Então, eu gosto sempre de ir repetindo para ir marcando a cabeça. Ó, amor próprio, goste de você, porque senão ninguém vai gostar. A primeira pessoa que tem que gostar de você é você mesmo. Então você vai dizer sempre assim: eu sou o máximo. No universo só tem uma pessoa igual a mim. E se convença disso, porque é isso mesmo. O universo é Deus, tudo que existe, e você é parte disso, você é o máximo. Porque você só tem uma igual a você, né? Eu digo uma porque pode ser mulher ou homem, porque eu falo uma pessoa, ou um ser igual a você. Então, pense nisso. Você tendo essa autoestima já está a 50% do caminho para não ter doença nenhuma, né? E aí vai saber perdoar mais, compreender melhor, vai ter mais compaixão quando você trata do outro. Isso aí também faz um bem danado. Aqui na Ordem da Coroa, a máxima do nosso mestre Siddhartha é aquele que mais serve é o que melhor será servido. Por que ele diz isso? Porque isso é fabuloso. As endorfinas que a gente pratica, que a gente produz quando a gente faz o bem, é maravilhoso. Então você vai ter também tudo aqui, todos os ingredientes para não ter uma doença, né? Agora, tem os outros ingredientes. O sol. Durante muito tempo, por interesses econômicos, crucificar o sol. É um absurdo. O sol, se o mundo ficar nas sombras, morre todo mundo. Porque você precisa do sol para quase tudo que você tem nos seus processos vitais. E não vai atrás, esse negócio, nós temos que ver, estudar melhor, entra aí para estudar, ó, é mais um estudo para você fazer. Olha as ondas, UVA, UVB, vê o que cada um faz, vê o que essa porcaria de filtro solar provoca, que ele tapa teus poros. Agora, eu não estou falando para você ficar no sol e ter queimaduras. Isso é óbvio, você vai para o sol o tempo que a sua pele suportar. A minha, se vocês querem saber, suporta o dia inteiro no sol tórrido. Eu adoro ficar debaixo do sol. Com a minha idade, eu não tive nunca câncer de coisa nenhuma. Isso é cascata, isso é lorota para vender filtro solar. Agora, é óbvio, se você tem uma pele clarinha, se você com pouco sol já está com aquele vermelho e vai queimar, o que vai causar câncer provavelmente vai ser o seu organismo ácido, que vai gerar uma pele que apodrece, vai gerar uma série de processos, e que não é o sol o culpado. O primeiro culpado é você mesmo, porque, óbvio, você ficou no sol até criar queimadura, então isso também não está correto. Você deve regular o tempo que vai ficar no sol para o tempo que a sua pele permite, que a sua característica permite. A minha, eu tive a graça de Deus de ser um sol maníaco. Eu ando na rua, se você me encontrar na rua, tem uma sombra de um lado da outra calçada e um sol na outra, eu vou andar pelo sol. Eu quero ir para aquele lado da sombra, mas eu atravesso a rua e vou caminhar quando eu posso. Eu sou igual aquelas minhocas que vai procurando caminho. Eu procuro o caminho do sol. Onde tem sol é onde eu vou caminhar. Eu adoro. Agora, tem horas que você vai para um encontro, bota uma camisa social, uma coisa, e não pode ficar suando, né? Eu não uso desodorante, eu uso leite de magnésio, que não é para beber, é para passar como um desodorante, porque isso, a pele fica igual bundinha de neném. As mulheres aí querem ficar com a pele bonitinha, pode tomar leite, passar em tudo, que é ótimo.
Você quer ir para a praia, passa, se esfrega de leite de magnésio, que não tem problema nenhum, e vai hidratar a pele, vai ser positiva para alcalinizar o ambiente da sua pele e vai deixar passar os raios solares, ele não vai entupir seus poros, né? Então, o sol é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque ele atua em quase tudo no corpo. Antigamente, as casas tinham solário para curar todo tipo de doença bacteriana que é causada por vírus, bactérias, por tudo que é bicho e doenças respiratórias, pulmonares, pneumonia, era o diabo. Tudo era curado no solário. As casas eram construídas com um ambiente que permitia bater muito sol. E aí as pessoas iam para aquele solário para poder receber sol. Agora, o que a gente sabe pela ciência? Vai estuda o hormônio D3. Por que é hormônio e não é vitamina? Vitamina não é produzida pelo organismo. O hormônio, todos eles, são produzidos pelo organismo. Então o processo do sol, quando ele bate na tua pele, ele começa a se misturar, inclusive com o colesterol que tem na sua pele, ele tem no seu organismo. E misturar, fazer aquele processo com os raios solares e vai produzindo o hormônio D3, que é fundamental. Sem o D3, você não vai deixar o cálcio ir para os seus ossos. Estuda isso aí, não acredita em mim não. Tudo que eu estou falando, eu não quero que ninguém diga que eu tenho razão. Eu quero que desperte para estudar. E se você descobrir algum estudo científico, algum estudo mais detalhado que prove que eu estou errado, me escreva, por favor, aí, ó, tá aí os e-mails, para eu também estudar. Epa, esse fulano aqui disse que está errado, eu vou estudar, vou atrás também, porque eu posso estar errado, né? Mas eu acredito que não esteja não, porque já há, isso tudo que eu estou falando, já é um consenso aí nas academias, é um consenso nos estudos científicos, é um consenso geral, entendeu? E não é um nem dois que está falando isso, não é só o Laí Ribeiro, né? Que todo mundo fala, é o Laí Ribeiro. Laí Ribeiro para mim é ótimo, mas tem gente que não gosta dele, né? Mas não é o Laí Ribeiro, é um consenso entre em todos os médicos que têm conhecimento, que estudam, tudo que eu estou falando eu estou só repetindo, não feito papagaio, porque papagaio repete sem pensar. Eu estou repetindo depois de estudar, depois de ler bastante, depois de... Enfim, para eu poder falar isso, senão eu não falaria, né? Porque se você vai na onda do outro, se o outro falar bobagem, você afoga junto com ele, né? Então, essa questão aí é fundamental você ter óleo, ter o sol para produzir o D3, que começa pela pele, né? Aí vai penetrando e vai transformando, até que quando chega nas intimidades dos celulares, já existe então como o hormônio D3. A gente chama de hormônio porque é o organismo que está produzindo, utilizando-se do sol, né? E aí você vai ter todos os processos que o hormônio D3 provoca no organismo. E o principal, que é mais conhecido, é o negócio de cálcio. É um absurdo quem toma cálcio e não acompanha o cálcio com a K2 e o D3. Porque senão esse cálcio vai, sabe para onde? Para suas artérias. Você fica tudo assim, ó. Vai ficar tudo cheio dessas calcificações articulares, e vai causando essas coisas. E vai para suas artérias. Você vai calcificar as artérias. E aí vai ter problemas sérios, inclusive cardíacos. Então, trata de saber disso. Tomar cálcio. Que deve ser você só deve tomar cálcio quando o médico te receitar, porque você está com algum problema, mas não tome o cálcio. Por exemplo, se um médico te receitar cálcio e não te receitar o K2 e o D3, fala para ele, doutor, o senhor está me dando cálcio, mas o senhor não está falando para eu tomar K2 e D3. Aí ele vai te dizer a ideia dele, aí você vai estudar, porque aí você vai ver se esse médico está com razão ou sem razão, porque ele tem que explicar muito bem por que só está dando cálcio. Aí você vai ter moral para conversar com ele. Peraí, doutor, como é que é isso? Como é que o meu cálcio vai para o osso se eu não tenho K2 nem D3? Aí ele vai ter que responder.
Então, se ele der uma resposta convincente, não, porque o teu caso, eu vi aqui pelo teu exame, você tem um excesso de D3, tem um excesso de K2, que eu duvido muito, isso é muito raro, é um caso raro, alguém que tem esse excesso. E você não precisa, basta o cálcio, que é o que está faltando para você ter lá uns probleminhas no teu osso. Mas isso, aí vem outro problema, que nós vamos falar mais tarde, o que não comer. E você vai ver que a maior parte da osteoporose não é causada pela falta do cálcio, é causada pela acidez que usa o teu cálcio para compensar a acidez, o pH do corpo, certo? Então isso é outro assunto para mais tarde, mas hoje nós ainda estamos na listinha do que você tem que ter, que não é só alimento. Então nós já falamos autoestima, amor no coração, bom humor, não se culpar nem culpar ninguém e perdoar todo mundo. Você não vai esquecer o que aconteceu, mas vai pensar em você. Você não vai perdoar porque é bonzinho, não. Você vai perdoar porque você está pensando em você. Deixa para lá, que a justiça divina julgue o outro. Se o outro realmente está errado, e às vezes ele não está mesmo. A gente é que está com as nossas manias egóicas e cria contra o outro as nossas encrencas. Então também tem muita coisa aí. Tem aqueles que realmente prejudicam e tal, né? Eu ontem, esses dias aí, foi domingo, eu vi um filme muito bacana que mostra a bronca da filha com o pai. E eu não vou contar o filme todo, também eu não me lembro o título, mas eu sei que no final é emocionante. A filha achava, e o pai era um grande psicanalista, né, um cara com cabeça, e que ele viu a filha se perdendo. A filha começou a se... pela inteligência dela, eu não vou contar o filme todo, porque não é o propósito desse vídeo, mas eu sei que ela ganhou muito dinheiro, ficou rica, lidando com os milionários e fazendo administração de jogo, isso lá nos Estados Unidos. E lá, você administrar jogo sem cobrar comissão, você é legal, que você só é ilegal quando você ganha comissão do jogo. Então ela administrava um mini cassino particular, mas só com os magnatas, né? Magnatas mesmo, ela conseguiu isso. E depois a vida dela, aí depois as pessoas passaram a perna e tal, no final ela reencontra o pai, e o pai diz, olha, eu vou fazer uma consulta com você em 3 minutos, e quando eu faço consulta que eu não recebo, eu tenho que ser rápido. E ela deu 3 pontos para ela, que o último foi esse. Ela achava que ele não gostava dela. E ele disse, não, é você que tinha bronca de mim, porque ele, acho que traiu a esposa quando ela era pequenininha, e aquilo ficou marcado na personalidade dela. Isso é um outro tema para outro vídeo, sobre os pais, as falhas dos pais na criação dos filhos. Então isso depois nós vamos conversar muito. Mas então ela viu que o pai no fundo amava, e aquilo para ela foi um reencontro. Ela chegou a ser, quando jovem, campeã de esqui, né? Mas depois teve um acidente e a vida dela ficou. Mas ela era aquela que queria vencer de qualquer jeito, uma pessoa muito inteligente, muito tal. Então o filme é muito bacana. Eu esqueci, eu acho que é A Última Chance, não sei se é esse o título, mas muito bonito o filme. Mas então é isso, você desenvolver o perdão. Porque às vezes a gente acha que o outro está assim, está assado com a gente, mas a gente está enganado. Então tem que perdoar muito. Isso é que é o importante. Então, perdão, a maneira de levar a vida vivendo somente no agora. Quando você vive o agora, você não tem tempo para se aborrecer. Porque você está vivendo aquele momento, seja ele agradável ou desagradável. Se for agradável, beleza. Se for desagradável, tome esse desagradável como ensinamento, porque é isso que nos fortalece. E aí você não vai ter doença. Olha, eu estou vendo que com esse papo já vai para 24 minutos, está grande demais esse vídeo. Então eu vou dar sequência em outros vídeos a respeito desses assuntos. Então por hoje é só, o meu mais profundo namastê.